Mesma coisa. Opa. Mesma coisa, tá, Felipe? Beleza, Matheus. Então, eu vou passando aqui a ideia dessa aula. Eu dei essa aula num congresso, eu dei uma atualizada. Não tem, para a Supra, tem duas coisas importantes que são discussão, que são as atualidades, né? Eu vou abordar basicamente isso na aula, vou dar um panorama geral. Vou compartilhar aqui, eu começo e a gente já discute isso daí. Eu vou desligar minha câmera, porque fica aparecendo aqui a minha cara, eu não gosto de ficar me vendo. Pronto. Bom, tá. Bom, meu nome é Bruno Massa, sou ortopedista pediátrico do 9 de julho, tenho formação no HC, eu sou também faculty da pediátrica. As fraturas supras, elas são relevantes, elas acontecem em cerca de 18% de todas as fraturas em crianças, né? Ela é a fratura supra. E o mais interessante dessa fratura é que, apesar de ser responsável por acontecer em 18% dos casos de fraturas em crianças, em números absolutos ela é a mais operada, né? Então, é uma fratura relativamente frequente, e com indicação cirúrgica muito frequente, né? Então, isso a torna muito relevante. Faixa etária de 3 a 8 anos, mas a gente enxerga isso em crianças de faixa tanto menores quanto maiores, tá? Então, isso é importante porque, às vezes, uma criança pequena, você vai identificar uma fratura desse tipo, ou mesmo uma criança mais velha. Mecanismo de trauma, então, são dois, basicamente, que é queda com membro superior estendido, que é o mais frequente, ou um trauma direto. E existe uma questão anatômica local que propicia a fratura nessa região, que é a presença de dois sulcos, que cria uma fragilidade, né, nessa posição óssea, nessa região. Isso vai gerar, com o mecanismo mais frequente, né, que é a extensão, o fulcro, que vai proporcionar esse padrão de fratura. Então, clinicamente, a gente já identifica em todos os casos, mesmo os casos com menos desvio, edema na região, mas muitas vezes a gente vê caso assim, né, um desvio bem significativo, e já dá um bom indício da fratura. É muito incomum, só cerca de 5% dos casos é exposto, mas assim, ainda assim é importante que a gente avalie. E ainda no exame clínico, o exame neurológico e o exame vascular são fundamentais porque cerca de 15% e até 38% dos casos tem lesão, né, tanto neurológica quanto vascular. E avaliar uma criança com dor, assustada, não é fácil, né? Então, é importante que a gente tenha muita calma, que seja no momento tente tranquilizar junto dos pais, porque essa avaliação vai ser importante para até a conduta eventualmente. E associada à avaliação clínica, a avaliação radiológica, com duas incidências de frente e perfil, e eventualmente a gente faz também do lado contralateral para comparação. Essa avaliação a gente vai utilizar, né, o Rudolph-Baumann, para você avaliar desvios em variovalgo, né, linha humeral anterior, essa é muito importante que a gente avalie esse desvio em extensão, e o sinal da lágrima, que dá um indício de lesões ou de desvios rotacionais. Classicamente, a gente divide em três subtipos de dois padrões de fratura. Então, em extensão, que é o mais comum, né, membro superior estendido, e em flexão, que é o trauma direto. E aí você subdivide em três, classicamente. Né? Quando não há desvio, ou desvio é mínimo, quando uma das corticais é íntegra, ou quando
há um desvio, uma lesão das duas corticais. Isso é importante, a gente vai reabordar daqui a pouquinho. E houveram duas subdivisões, né, das tipo 2, que são aquelas que mantêm uma cortical íntegra, e quando você tem ela estável ou quando você tem ela instável com desvio rotacional. Aqui cabe um parênteses que, pelo menos na minha opinião, né, essa opinião de especialista, ou seja, não tem tanta evidência, mas eu entendo que essas fraturas com desvio rotacional são tipo 3 na realidade, né? Então, mas enfim, é interessante isso porque mais para frente eu vou abordar o tratamento 1. E foi incluído um quarto subtipo, que são as lesões com instabilidade multidirecional, que são aquelas lesões com, né, um desvio muito grande. Isso indica uma lesão de partes moles muito intensa. Então, geralmente são fraturas difíceis de se tratar, de se reduzir, né? Então, é interessante também essa nova subdivisão. E o raio-x é muito fácil você identificar, né? Então, uma fratura praticamente sem desvio, uma fratura com desvio ou instabilidade multidirecional. Você identifica. E esses dois padrões de caso são importantes porque eles vão claramente guiar nosso tratamento. As fraturas sem desvio, a gente vai tratar com gesso, a evolução é boa, 3 a 4 semanas você tira o gesso, o paciente volta à mobilidade, volta à atividade, e as fraturas com desvio, né, maior, você vai tratar com cirurgia. E aqui é uma das questões, né, que eu trouxe, que eu acho que é muito relevante. E as que estão entre os dois casos? São, em geral, as tipo 2, né? Que elas têm desvio, mas, eventualmente, não é um desvio grosseiro. Esse padrão de fratura, ele muda também, né? Se a gente considerar esse raio-x aqui, ele parece até um tipo 3, parece ter um fragmento aqui. Mas, a princípio, a cortical posterior está íntegra. Ele seria classificado como uma tipo 2. Assim como esse aqui. Talvez até tenha aqui uma lesãozinha, mas praticamente íntegra. E são casos que a gente trata de maneiras diferentes, obviamente, porque eles têm evoluções diferentes. Mas como a gente vai identificar? Como a gente vai guiar a nossa conduta nesses casos? Então, tem dois fatores, né, óbvios. Um deles é a presença de desvio rotacional, um desvio muito grosseiro. Casos tipo 2 com desvio muito grosseiro, tem indicação semelhante tipo 3 ou tipo 4, né, que é o tratamento cirúrgico. Esse estudo é interessante, vale a pena trazer, porque ele não tem uma casuística muito grande de pacientes, mas ele é o único, até onde eu me lembro, até onde eu consegui ver, que justamente analisa o tratamento conservador e as suas falhas, né? E eles viram nesse segmento que 20% de todos os casos que eles trataram, que foram esses 126, tiveram falha. E eles tiveram dois fatores principais. Então, é o grau de extensão, medido através do desvio, ou seja, do quanto o capítulo se afastava da linha humeral, né, anterior, e a largura do braço. E aqui também causado por duas coisas: o edema e a obesidade. Então, quando há um desvio muito grande, em que a linha humeral anterior não cruza o capítulo, ele via uma grande falha, né, no tratamento conservador, era mais propenso à falha, ou nesses casos em que a largura do braço era maior. Pensando assim, quando a gente vai tratar, então, as tipo 2 com gesso? Quando você tem um desvio pequeno, né, do capítulo em relação a uma extensão pequena, e você não tem um edema muito grande, você não tem um braço, um volume muito grande, por exemplo, paciente obeso. E quando você vai tratar com cirurgia, quando você tem justamente os dois casos, um desvio muito grande inicial, um edema muito grande, né? E nos casos em que há obesidade. Idealmente, a gente vai tratar esses casos com redução incruenta e fixação percutânea. Mas, obviamente, em algumas situações a gente vai precisar abordar uma redução cruenta. Existem 3 vias para isso: a via posterior, a via lateral e a via anterior. A via posterior, por mais que seja mais segura, das 3 é a que você não enxerga o que geralmente fica interposto, impedindo, por exemplo, a redução. Né? E você não vai ver o feixe se eventualmente precisar abordar. Ou seja, por mais que ela seja uma via mais segura e mais fácil, ela é uma via pior para esses casos. A via lateral
uma via que permite uma visualização adequada da redução, permite que você tire, né, ou remova tudo que estiver interposto, mas não é uma boa via para se abordar o feixe. Então, em caso em que você não tem suspeita de lesão vascular nem neurológica, ela é uma via bem indicada. E a via anterior, né, porque você tem uma visualização direta do feixe, é indicada quando, obviamente, você precisa abordar o feixe. E ela é a melhor para você avaliar a redução. Tá? Então, das 3 vias, a via lateral, quando não há suspeita de lesão vascular ou do feixe, né, é uma boa via, bem indicada e segura. E a via anterior, né, é uma via quando você precisa abordar o feixe ou quando você tem familiaridade com essa abordagem. E, eventualmente, uma lesão exposta, por exemplo, te guia a via, né? Você tem uma via anterior, por exemplo, nesse caso, porque a exposição é anterior. Muito bem. E aí, uma vez que você reduziu, a gente vai fixar. Ninguém vai discutir que a fixação é com fio de Kirchner. Tá? Agora, como você vai usar e como você vai estabilizar essa fratura é importante, não é de qualquer jeito, né? Então, para que a gente não tenha casos como esses aqui, a gente tem que seguir alguns critérios e algumas técnicas. A primeira delas é escolher qual é o fio de Kirchner mais adequado. Então, claro, isso vai variar dependendo do tamanho da criança, mas em geral os fios 2.0 são os que servem para a maioria dos casos. E a gente vai usar 2 fios do mesmo tamanho, do mesmo calibre. E como a gente vai fixar esses fios? Então, os estudos já mostram que os fios cruzados eles têm mais estabilidade mecânica, e a gente deve cruzar esses fios o mais distante possível da fratura, porque quanto mais próximo da fratura, eles funcionam praticamente como um fio só. Aí, de preferência, a gente vai cruzar 90 graus e tem uma boa estabilidade. A questão aqui é a abordagem do fio medial e, preferencialmente, uma via para que se identifique, obviamente, afaste o nervo que pode estar ali na frente. Mas existe uma outra configuração que hoje ela é uma configuração muito aceita e muito utilizada, que é a configuração com 2 fios laterais. Ela é mais segura por o risco de lesão do nervo ser menor e tecnicamente muito mais fácil, né? Uma das coisas mais difíceis que tem nessas fraturas é uma vez que você reduziu, você passou um fio, em geral a gente começa pelo lateral. Para você abordar o medial é complexo, né? Aí você mexe, perde a redução, é super complexo. Então, ter um outro fio lateral é interessante. A questão é, existem algumas peculiaridades. A primeira delas é, como a gente vai passar esse fio? Assim como os fios cruzados, eles têm que ter uma distância entre eles quando eles cruzam a fratura. E qual é essa distância? No mínimo, 1/3 do tamanho desse côndilo. Ou seja, como se a gente dividisse a fratura em 3, e a gente tem que ter pelo menos 1/3 de distância entre eles. Tá? E outra coisa é onde esse fio aqui, que vai ficar mais próximo da fratura, ele vai ficar. Né? Ele fica muito próximo, né, da fratura. Então, quando há fragmentação dessa região, essa configuração está contraindicada. Essa mesma subdivisão ela deve ser feita para os fios cruzados. Mas também tem que ter um afastamento aqui de pelo menos 1/3 né, do tamanho aí do número distal. Como eu falei, né, existe hoje na literatura uma certa preferência dos autores a utilizar os fios laterais em relação aos fios cruzados, mas isso ainda não é algo, não é um guideline, mas é uma tendência por facilidade mesmo. Salvo, né, casos com muita instabilidade, quando você tem fragmentação, aí não tem muito jeito de passar 2 fios cruzados. Uma outra questão é quando há mão pálida, né? Então, às vezes na apresentação você tem uma mão pálida e a indicação é que você faça redução e estabilização. Metade a 70% dos casos você tem retorno da perfusão normal depois disso. O restante você vai ter que abordar para avaliar que provavelmente você tem uma lesão local.
E por último, né, então, se você segue os critérios de redução, de estabilização, a gente não vai ver casos como esse, que são consequência de uma má redução ou de uma má fixação, seja em extensão, seja o cubo vário, que geralmente acontece por rotação. É raro que eles tenham questões funcionais associadas, em geral, é muito mais associado a algo funcional. A questão é que, mesmo em crianças pequenas, o remodelamento desse padrão de desvio ele é pequeno, porque o crescimento do número é muito mais proximal do que distal, né? Então, não é o que a gente vai ver ao longo do tempo, um remodelamento muito grande, tá? Mas, em geral, não são questões funcionais, mas muito mais estéticas, né? Eventualmente, a gente precisa reabordar algum desses casos. Muito bem. Eu trouxe duas coisas que são importantes, né? Que são super discutidas hoje no Congresso de Especialidade e tudo mais, que são a indicação do tratamento nas fraturas tipo 2 e como a gente estabiliza essas fraturas. Vai usar fios cruzados ou fios laterais. Eu fico aberto a perguntas. Se tiver alguma questão, alguém quiser trazer algum ponto. Bom, Márcio, muito boa. Acho que essas duas questões são realmente o que a gente discute hoje em dia sobre supra, né? Falando um pouquinho de fixação, eu tenho usado na minha prática clínica, na verdade, o uso do terceiro fio, né, lateral. Então, eu prefiro fixar com 3 fios ao invés de fixar cruzado, né, pensando em termos de estabilidade. Queria saber o que você acha disso, se tem estudo realmente, né? Já vi alguns estudos falando de que, do ponto de vista biomecânico, teoricamente de estabilidade, eles são parecidos, essas duas configurações. Vamos lá, então, de novo, né? Vou falar um grau de evidência 4 aqui. experiência de especialista. Acontece o seguinte, quando a gente tem uma fratura com um desvio muito grande, uma lesão de partes moles muito intensa, é super difícil manter a redução, né? Em especial quando há fragmentação. Nesses casos, o terceiro fio ele agrega, sim, estabilidade e às vezes é só com o terceiro fio que você vai conseguir manter a estabilidade, né? Mas, em geral, na maioria dos casos, tanto a configuração com fio cruzado quanto os dois fios laterais, eles mantêm, sim, estabilidade. Então, claro, você fixou e não está dois laterais, você fez a técnica correta e você não está satisfeito com a sua fixação, você não vai aceitar só porque é uma possibilidade que tem autor que usa. A gente vai, então, partir para construções mais estáveis. Eu já precisei passar 3 fios, sim. E, em geral, foram nesses casos como eu citei. São casos que você tinha um tipo 4, que você tinha um desvio muito grande, a redução foi super difícil e o terceiro fio agregou. Mas, assim, se eu fosse falar da literatura, eu não consigo te dizer, olha, esse é o outro caso, como eu falei, é experiência de especialista. Tá? Na grande maioria das vezes, ainda bem, os dois fios laterais funcionam. Sim. Mas eu vou subindo. Eu fiz 2 laterais. Não estou satisfeito, cruzo. E você Né? costuma testar a estabilidade com escopia dinâmica? Escopia. Flexo, extensão. Né? Em geral, se tem algum grau de estabilidade, a primeira fletida estendida que você dá, ele já perde. Bom, acho que o Helder fez uma pergunta aqui. Durante a residência, né, a gente aprende que as fraturas são urgentes, né? Então a gente costuma operar essas fraturas na urgência, né? E mesmo pelo risco de que existia o risco na literatura de síndrome compartimental, né? Se isso ainda continua, né? Se é uma coisa que a gente usa hoje na prática. Bem colocado, Helder. É verdade. Em geral, a gente entrava, às vezes entrava de madrugada,
né? A equipe que estava cansada lá para fazer uma supra que teoricamente devia ser fácil e virava uma guerra, durava horas, né? Então, o que isso é interessante, tem estudo mostrando, tá? Casos em que você não tem uma indicação de urgência, eu vou abordar isso na sequência, tá? Ah, é ideal que você entre com a equipe de especialistas descansado. Bom, tá? Então, quais são os casos de urgência? Compartimental, obviamente. Apesar de ser raro, existe e, claro, você tem que abordar. Mão pálida. Mão pálida você tem que abordar. Você precisa reduzir, você precisa estabilizar. Ah, lesão neurológica. Esse é mais discutível, tá? Mas vale a pena também. E, obviamente, exposta. Então, tendo algum desses casos, então você tem compartimental ou suspeita de compartimental, você tem uma mão pálida, tem uma lesão neurológica, você tem uma exposta, é uma urgência, não tem muita discussão. Tá? Outros casos, existe uma tendência na literatura que você espere que a equipe esteja descansada, seja uma equipe esteja preparada para isso. Tá? Mas, bom, vai muito da dinâmica local, né, e da dinâmica da própria equipe. Bom, uma outra questão, falando um pouquinho sobre o tratamento conservador das tipo 2, você leva em consideração a idade do paciente também para decidir em tratamento conservador, né? Você falou muito da obesidade, que realmente é um fator de piora. A gente sabe que o remodelamento do úmero distal, como você bem falou, é muito pequeno, né? Então, geralmente a gente acaba aceitando menos desvio. Mas, geralmente, as crianças mais novas ainda têm algum espaço para remodelamento. Eu queria ver o que você acha disso. Especial na tipo 2, né, que é a extensão. Se vai haver algum remodelamento nessa região, é de extensão, que é justamente a região o eixo de movimento da articulação. Eu vou te falar uma coisa, Felipe. As crianças mais velhas, em geral, é incomum você identificar fraturas tipo 2, né? Na maioria das vezes, o trauma ele envolve mais energia, então é muito mais frequente esse tipo 3 ou tipo 4. Mas eu não usaria tanto o critério de idade, né? Se você tem uma fratura claramente sem desvio, e não é aquela fratura que eu mostrei um exemplo, até para tipo 2, mas provavelmente ela era uma tipo 3. Você via, você conseguia Sim. enxergar ali uma fraturinha na posterior. Essa fratura tem que operar, porque ela é instável. Agora, você tem uma fratura que você está seguro que não tem uma lesão da cortical posterior e a extensão, ela não é não quer dizer, a linha humeral anterior, o capítulo está sendo cruzado por essa linha, você pode tratar conservador, sim, tá? E aí vem algumas questões, né? Então, o que é tratar conservador? É você simplesmente manter a fixação como ela está, ou a estabilização, ou a posição como ela está, ou você reduzir, né? Porque se você precisar reduzir, talvez você quebre a cortical posterior na redução. E aí Causa você cria instabilidade. instabilidade. Então, critério, que eu acho que é bem relevante. Você pode deixar como está no gesso, que vai evoluir bem, porque está super bem posicionado, você tem claramente uma cortical posterior íntegra. Trata no gesso, não tem problema nenhum. No caso, você vai ter que reduzir, vai ter que posicionar. Você não vai reduzir isso no pé, você vai reduzir no centro cirúrgico. Ou passa o fio, né? Nem que sejam dois laterais, entendeu? É melhor. Então, acho que esse é um critério interessante. E aí eu não ficaria só na idade, tá? Para todas as idades. Bom, bom, as minhas dúvidas eram essas. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém queria falar alguma coisa? O André quer falar? André? E aí, Márcio, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, cara? E aí? Olha, obrigado pela aula, tá? Muito boa. Imagina. É, então, não vou falar que eu tenho grande experiência, né? Mas esse ano passado, na verdade, a gente teve a oportunidade de fazer bastante é, supracondiliana, né? Bastante trauma infantil. E
Eu recentemente tive um caso que me chamou um pouco a atenção e eu fiquei um pouco na dúvida mesmo. A princípio era um tipo 2 e na tentativa de redução, realmente parece que ou a fratura completou ou então ela era uma tipo 3 e estava mascarada. Realmente esse traço posterior ele não estava muito bem visualizado. Tem alguma, você tem alguma dica, algum conselho para tratar essas reduções na tipo 2? Algum cuidado que eu devo tomar para realmente não ocorrer isso? Que se por acaso eu não sei se foi a manobra de redução que pode ter lesado o cortical posterior. Teria alguma sugestão quanto a isso? Tá, então assim, não, é uma colocação muito boa, assim. É difícil mesmo essa situação. Eu acho que, na, independente, aí você falou, não tenho um número grande de fraturas corticais, mas não importa. Pode ter 1 milhão de fraturas, pode ter uma. A chance de você quebrar a cortical posterior é talvez a mesma. O que eu acho que assim, se você precisa reduzir uma fratura que está muito desviada, a chance de você quebrar a cortical é muito grande. Ou a chance dessa cortical já estar muito fragilizada é enorme. Então, se você. É o que eu acabei de falar para o Baré. Se você acha que esse caso vai ficar ótimo no gesso do jeito que está, a chance é muito grande que a coisa funcione. Se você não, eu vou dar um tapa para estabilizar, então talvez valha a pena passar 2 fios. Entendeu? Ou não, eu vou, assim, coisa muito leve. Tem um caso que eu fiz, eu devia, acho que eu era, não lembro quanto tempo eu estava pós-residência, mas eu fiz lá no HGIS, na época que o plantão do HGIS era sozinho à noite. Aquelas tigradas que a gente se metia, enfim. Sim. E era uma tipo 2 que o plantonista do dia, sei lá, o que o cara fez, e eu falei, não, precisa dar um tapa aqui. E por sorte, sozinho eu consegui reduzir e fazer o gesso. Eu acho que assim, nesse momento tinha lá todos os anjos da guarda protegendo, porque se a coisa complicasse ali sozinho, eu não ia conseguir nunca resolver o caso. Mas enfim, era um caso que precisava realmente muito pouco. Era um basicamente fletiu o cotovelo, ele foi pro lugar, entendeu? Esse caso foi bem, evoluiu bem. Mas o que eu quero te dizer é isso, assim, se você tiver que fazer alguma redução um pouco mais intensa, estabiliza. Faça 2 fios. Mesmo porque é uma redução um pouco mais intensa, você não vai fazer um PS. Né? Você vai sedar a criança. Então, já está sedado, já está no centro cirúrgico, passa 2 fios. Seja 2 fios laterais. Eu acho que é um critério melhor. Então, Você não perfeito. Eu corre acho que risco. foi perfeito. Eu acho que foi justamente isso, né? Era uma fratura que claramente era instável, porque pela manobra de redução, que não foi intempestiva, não foi uma coisa muito agressiva, para ocorrer esse desvio tão grande, provavelmente já era uma tipo 3 ou mascarada ali, né? Mas Uhum. é isso. É, mas obrigado pela resposta. E é legal que a pergunta que você respondeu agora há pouco, há um tempo eu li um artigo sobre remodelamento no plano sagital, que falava justamente isso, né? Usando como parâmetro a linha numeral anterior, cruzando ou não o capítulo, abaixo dos 5 anos de idade havia um remodelamento de praticamente 100%. E acima dos 8 anos, esse remodelamento era muito pequeno. Então, eu peguei isso aí como um parâmetro, né, de tratamento. Então, eu justamente acho que a idade realmente é muito importante. Mas é isso. Mas Sim. obrigado. Mas, olha que interessante. Então, ah, ele considera que houve uma falha do tratamento conservador, porque você teve um desvio final. Né? Você concorda? E se Sim, tivesse sim. alinhado, você não precisaria de remodelamento. Então, Imediatamente, né? é isso. Então, claro, crianças menores, você geralmente, em qualquer fratura, né? É clássico de aula da O lá, eles mostraram aquela fratura de rádio distal, metafisária, com um osso totalmente encavalado aqui, começar a perguntar, todo mundo, depois de um ano tá alinhado. É, Então, crianças menores, a coisa tende a ir melhor, né? Mesmo no número distal. E crianças mais velhas é o contrário. Então, assim, esse é um critério, né, sempre para a gente utilizar. Mas eu acho que o que você pode ter em mente é assim,
essa é uma fratura que eu vou ficar tranquilo de passar um gesso do jeito que ela está, provavelmente é uma fratura que vai evoluir bem. Ah, não tem um baita edema, provavelmente é uma fratura que vai evoluir bem com isso, né? Dificilmente vai ter uma fratura super desviada que você vai ficar tranquilo de tratar com gesso. Não, é uma fratura que eu preciso posicionar. Provavelmente é uma fratura que tem mais lesão, então dificilmente você vai conseguir uma estabilidade suficiente só com gesso. E talvez uma criança menor, tá? Mas assim, em geral, crianças mais velhas, elas têm associação com traumas com mais energia. É muito mais frequente fraturas com mais desvio, nesse padrão Perfeito. de paciente. Muito bom. Maravilha. Acho que uma mensagem importante que você passou na aula também, Bruno, foi que o resultado do cúbito varo, na verdade, né, ele é por uma má redução, né? Então isso é uma das coisas importantes da gente entender e levar isso para a vida, né? Então assim, nunca aceite uma má redução na cirurgia, né? Porque com certeza as sequelas elas têm relação com a má redução e não com relação a remodelamento ou alguma lesão fisária, por exemplo, que possa ter tido no tratamento, né? Então isso é importante da gente ter em mente, né? Então, a cirurgia em si você tem que tentar deixar o melhor reduzido possível, né? Perfeito. Nada a acrescentar. Foi Só como mensagem. no alvo. Boa. Bom, eu acho que era isso. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Não, acho que a gente posicionou bem. Possivelmente alguém tiver mais alguma dúvida, se não, fico à disposição, se alguém tiver alguma questão aí. Muito bem. Então, acho que era isso. Muito obrigado pela aula, pela disponibilidade, né? A gente vai ter outras aulas aí do módulo de pediátrica, né? O Bruno vai dar mais algumas aulas, eu e o João também, então a gente vai avisando vocês conforme a programação, tá? Obrigado pela presença de todo mundo. Josi, acho que é isso, né? A gente pode encerrar. Não sei se quer encerrar a gravação, alguma coisa. O Helder, não sei se quer falar alguma coisa. Não, muito obrigado.